Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast para fazer direito. Hoje, na nobre presença da minha amiga, parceira, doutora Andressa Martins, professora, da SMAC, do curso de pós-graduação. E à nossa frente aqui, hoje, o entrevistado, doutor Wesley Loureiro, que dispensa comentário para as pessoas que labutam na área trabalhista. O homem tem 21 anos na atividade, ele já exerceu vários cargos na OAB, e um deles foi conselheiro, da OAB. Qual ano que foi, doutor? Nós fomos conselheiros da OAB por 2 mandatos, no período de 2013 a 2016. Tirando essa função. 2018. Tirando essa função, você já teve vários cargos, em comissões também na OAB. Sim, já fui presidente de Comissão de Defesa do Direito à Liberdade de Imprensa da Ordem. Enfim, temos um vasto currículo, eu iria já resumir para o pessoal. Uma humilde contribuição dentro da advocacia. Doutor Wesley, muito obrigado por estar disponibilizando seu tempo, seu conhecimento, para engrandecer nosso podcast e levar informações para a população que nos assiste e nos acompanha. Seja bem-vindo. Eu que agradeço, Paulo, o convite. Acho que é muito importante o tema. Acho que o direito coletivo, o direito sindical é o substrato que faz com que a sociedade possa, num sistema de freios e contrapesos, dentro de um mercado de trabalho que tende a ser muitas vezes agressivo, é essa união que se vê dentro do direito sindical, que proporciona a solução de grandes conflitos, para que esses conflitos não extravasem para campos que não sejam do direito do trabalho, campos do direito penal, enfim. Eu acho que essa leitura das normas coletivas, dos limites de atuação coletiva, é o que proporciona aquilo que está previsto no nosso artigo 1º da Carta Constitucional, que é aquele princípio da dignidade, da valorização do trabalho. Doutor Wesley, se me permite, vou te chamar de Wesley, já somos amigos, até para ficar um papo mais informal. Wesley, o que te levou ao direito coletivo, do direito do trabalho, mais vinculado com a questão de sindicato, greves, essa área que você labuta desde quando você adentrou o direito? O que te levou a isso? Conta um pouco da sua história. Qual foi o caminho, o percurso que você fez para chegar onde está hoje? Assim, Paulo, esse caminho que eu trilhei, eu costumo dizer que ele começou a ser construído muito antes do meu ingresso na própria Universidade Federal do Pará, em 97. Ele começou ainda no seio familiar. A minha mãe, ela é socióloga e fundadora de alguns sindicatos, contribuiu para a fundação de alguns sindicatos, especialmente o sindicato do qual ela ainda faz parte hoje como trabalhadora, não é? Minha mãe, Graça Amaral, ela é socióloga e funcionária de uma grande empresa no estado do Pará, chamada Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural, no estado do Pará, que é a Emater. Então, a minha mãe, como sindicalista, no campo dos trabalhadores, que fez com que despertasse esse meu interesse na defesa essencialmente da atividade da representação sindical e no campo do direito coletivo do trabalho, especialmente. Então, acho que a minha grande orientação, o grande início de tudo, começa, na verdade, bem antes da universidade, com essa lida que eu tive de ver a minha mãe indo para assembleias de trabalhadores, construindo pautas de negociações coletivas junto com os trabalhadores. Muitas das vezes eu, ainda pequeno, acompanhava ela junto com os outros sindicalistas dentro do movimento sindical, enfim. Então, acho que surge nesse momento. O direito do trabalho ele tem 2 grandes segmentos, o campo do direito individual do trabalho, que é a normatização que a CLT já preconiza, jornada de trabalho, limite de jornada de trabalho, concessão de horas extras, enfim. Mas eu costumo dizer, Paulo, que no campo
é o campo do direito coletivo de trabalho que resolve as grandes questões sociais, seja dentro de uma empresa, seja dentro de um município, seja no Estado, seja até mesmo a nível de Brasil. Não é? A gente tem grandes debates nacionais que surgem do direito do trabalho. Não é? Vou te dar um exemplo aqui. Não é? Recentemente a gente viu um grande debate ao longo de alguns anos, aí, pelo menos dos últimos 4, 5 anos, relativamente às questões energéticas do país. Então, quando se pensou a questão da privatização do sistema Eletrobras, não é? O grande contraponto disso foi o direito coletivo do trabalho, que começou a fazer os estudos de impacto, tanto do ponto de vista dos trabalhadores, como aquela determinação de privatização poderia repercutir nacionalmente para a indústria nacional, para o mercado nacional, para o modelo de desenvolvimento que o país preconiza como um país que quer entrar na órbita de primeiro mundo, que não pode, portanto, se despojar integralmente de questões que são de interesse nacional. Não é? Então você vê só, começou lá com o sindicalista se contrapondo à privatização de um sistema, de um modelo energético estratégico, não é? E na defesa dos direitos coletivos, porque isso precarizava o trabalho, não é? Permitiria dispensas coletivas em massa, que foi o que de fato ocorreu nos últimos 4 anos. Nós tivemos aí cerca de mais de 3.500 demissões no sistema Eletrobras, que congregam várias empresas, mas assim, eu penso que para o advogado isso também é muito importante, essa atuação no direito coletivo. Porque o direito individual, e aí já falando uma questão muito da economia do advogado, vamos dizer assim, né? O advogado no direito coletivo, ele consegue, às vezes, com uma ação, solucionar uma série de demandas individualizadas, com uma ação coletiva. Seja uma ação de descumprimento de um acordo coletivo, não é? De uma legislação que se aplica de forma homogênea a todos os trabalhadores, que não está sendo observada por esta ou aquela empresa, não é? E a partir deste momento é que, uma vez solucionada essa questão coletiva nenhum determinado processo, o advogado vai galgar, obviamente, o objeto do seu trabalho, não é? E o objeto do seu trabalho, do ponto de vista material, vem junto com a quitação de passivos que, por serem coletivos, o retorno econômico para o advogado, a gente já falando da economia do advogado, é muito, muito substancial em muitas ocasiões. O que seria uma organização sindical, de fato? Porque a gente ouve falar, mas poucas pessoas, de fato, entendem o que seria uma organização sindical. Como se forma isso? E por que essas pessoas têm o poder de representar toda uma classe? Essa tua pergunta é uma pergunta bem complexa, não é? A organização sindical, ela é, de uma forma mais coloquial, uma reunião de trabalhadores que é formalizada, não é? E ganha corpo na pessoa jurídica de um sindicato, que possui o dever de defender os interesses desses trabalhadores, tá? Junto aos empregadores. É possível também que nós tenhamos, e a legislação permite isso, organizações sindicais de cunho patronal, empresarial, não é? Sim. Que debatem entre si buscando a solução de conflitos coletivos. Então, a organização sindical, ela possui esse caráter de defesa coletiva dos interesses da categoria junto aos empregadores e, portanto, tem essa legitimidade de representar. É ela quem representa os interesses coletivos da massa de trabalhadores. Entendi. Como que se deve lidar com as situações de conflito entre empregados e empregadores? Como que é feito essa situação? Como que se lidar com essa situação no dia a dia? Em regra geral, essas ações, esses conflitos coletivos, eles possuem uma série de origens. Eu te diria que uma das mais comuns é
a reivindicação por reajustes salariais decorrentes de perdas inflacionárias. Não é? A cada ano, nós temos um índice que é medido, não é, de perdas inflacionárias, seja pelo INPC, seja o PCAE, e que os trabalhadores fazem todo um estudo prévio antes da sua respectiva database. Só explicando aqui, database é o período em que o reajuste de uma determinada categoria está fixado numa norma coletiva, pode ser um acordo coletivo ou uma convenção coletiva, para ser concedido. Então, o período de 12 meses que antecede aquele dia que é para ser dado o reajuste, ele é aferido e se chega a um percentual, que pode ser pelo índice do INPC, IPCAE ou outro qualquer índice, dependendo da posição que a categoria, da proposta que a categoria vai levar a uma assembleia para apresentar posteriormente ao empregador. Então, eu te diria que esses conflitos oriundos da perda da massa salarial pela inflação são os que nós temos são os de maior frequência que são levados ao judiciário, né? São os de maior frequência, são os de maior risco para as empresas, não é? E também proporcionam a reposição desse poder aquisitivo dos trabalhadores dentro da Lei de Política Salarial Nacional. Então, eu acho que esses aí são os maiores problemas que nós enfrentamos do ponto de vista do direito coletivo. Mas tem muitos outros. Esse debate não se exaure aqui. E a legislação processual ela tem vários mecanismos. Por exemplo, para a questão do reajuste salarial, nós temos duas defesas. Uma autônoma, através da greve, que é um direito fundamental, previsto no artigo 9º da nossa Constituição Federal, e também na legislação ordinária. Mas temos aí alguns empecilhos, né, para algumas atividades que são fundamentais. A gente deparamos muito com questões de greve de ônibus, né, e tem que respeitar o número mínimo e às vezes não são respeitados. Como funciona isso? Isso é um grande... essa dosimetria que o judiciário tem para impedir, não é? Ou para proporcionar, na verdade, não é para impedir, não é para tolir o exercício do direito de greve, porque ele é um direito fundamental. É para, na realidade, prevenir prejuízos sociais, dada que determinados serviços são inadiáveis para a comunidade, não é? Dos quais tu citaste aí um exemplo, transporte público. Não é um serviço inadiável. Se parar 100%, evidentemente que nós teremos um dano social, porque empresas dependem dos seus empregados, porque os trabalhadores não terão como se deslocar dos seus locais de trabalho. Mas, por outro lado, a legislação e a própria justiça reconhecem que a greve ela se consolida como o exercício legal do direito de prejudicar. Essa greve, ela se destina de onde? Foi da Revolução Industrial? Os movimentos de greve, eles se originaram ainda sob a égide da Revolução Industrial. Aqui no Brasil, né, como assim como em todo o resto do mundo, a greve ela passou por vários períodos históricos de desenvolvimento, não é? Desde o período em que ela era consagrada como um crime, não é? Um crime de Estado. Posteriormente, ela deixou de ser crime, mas não tinha uma regulamentação. E, mais recentemente, né, com a legislação de greve, ela passou a ser consolidada como um direito do trabalhador e, a partir da Constituição de 88, como um direito fundamental. Não é? Então, o trabalhador tem o direito de grevar sem que seja punido. Para você ter uma ideia, o trabalhador... o sindicato com seus empregados... Mas quando tu fala sem ser punido, então quer dizer que se ele parar de trabalhar, ele continua recebendo, mesmo estando de greve? A lei de greve diz que, durante o exercício de greve, há a suspensão do contrato de trabalho. Em tese, a suspensão do contrato de trabalho legitimaria o empregador a descontar aquele salário do período da greve, ou não pagar no período da greve. No entanto, veja só, a lei de greve ela possui apenas 3 hipóteses que permitem
é esse desconto dos dias de paralisação. Acordo coletivo, quando se chega ao final da greve, sindicato e empregador sentam na mesa e debatem como vai ser a resolução dos dias que vocês ficaram parados. Os trabalhadores no caso, né? Abona as faltas, não abona, compensa, trabalha mais um pouco em dias subsequentes, né, para pagar isso, ou desconta parcelado. E essa questão a lei prevê, através da negociação. Quando não se chega a uma negociação quanto a isso, né, se pode ir para um laudo arbitral, um juízo arbitral, a legislação aponta o segundo mecanismo, um árbitro é eleito e ele decide o que é feito. Isso é muito pouco usado. Para ser sincero, eu nunca vi isso em 21 anos de advocacia. Esse direito e o último é a decisão da Justiça do Trabalho. Aí a decisão da Justiça do Trabalho vai ser dada num dissídio de greve, não é? Em que a Justiça do Trabalho vai avaliar se o empregador cometeu ato ilícito e este ato ilícito é a origem da greve. Neste caso, nós temos o tema 541, se não me falha a memória, mas depois eu posso lhe corrigir, encaminhar para o seu podcast, em que o Supremo Tribunal Federal entendeu que greves no setor público, isso analogicamente, e isso de forma, por analogia, nós podemos aplicar para o privado. Quando o empregador dá causa à greve por um ato ilícito praticado por ele, não há desconto dos dias parados. Mas isso quem vai dizer é o tribunal. A regra geral é que grevou, ao final, a Justiça do Trabalho pode decretar o desconto dos dias de greve. Isso é até o mais comum. Mas hoje já tem muitas decisões surgindo no sentido de entender que aquela greve foi originada de um ato ilícito do empregador, quando, por exemplo, ele não forneceu EPI. Quando a lei diz que é para fornecer EPI, é para proteção da vida, da integridade e incolumidade da saúde do trabalhador. Nesse caso, pode ser classificado como um ato ilícito do ponto de vista trabalhista e, por conseguinte, a greve não ter os dias de paralisação descontados. Isso é um exemplo. Tá? Mas se o empregador não tiver dado causa? Porque a gente... Exatamente. Aí a Justiça do Trabalho determina o desconto dos dias parados. É porque a gente entende que, às vezes, essas greves é utilizado como manobra política também, né? A greve política, ela, em regra, é abusiva e é declarada como abusiva, podendo ensejar não só o desconto dos dias parados, aí é o outro lado da moeda, não só os dias parados, como eventuais punições aos trabalhadores grevistas, como suspensão e até mesmo, dependendo se houve algum tipo de dano ao patrimônio da empresa, até mesmo a justa causa. Não é? São casos raros, mas ocorrem. O que mais você poderia falar no caso de greve, no caso específico de ônibus? Que parece que já tem as datas corretas, pelo menos no estado do Pará, o qual a gente está, principalmente em Belém. A gente se depara uma época do ano que é de fato já greve. A greve parece que já faz parte do calendário anual da cidade, do estado. Na realidade, isso daí tem muito a ver com a database, não é? Muito provavelmente a database, eu não sei te dizer, porque eu não mas assim, toda greve, ela vem muito próximo da database da categoria, que é aquele dia que eu te falei, que está previsto num acordo coletivo como dia para ser concedido o reajuste de salário decorrência das perdas do último ano. Por que sempre tem greve? Eu sempre tive essa curiosidade. Porque por que eles deixam para resolver tudo em regra geral, o empregador ele não chega de forma espontânea e diz assim, sindicato, eu vou lhe conceder o reajuste de salário de acordo com a perda salarial de todo mundo. A regra geral é a recusa. Não é? Então, diante da recusa, é evidente que os trabalhadores vão exercer esse mecanismo de defesa que é a greve. E vão sustentar a reivindicação salarial pela greve. Mas no caso, nem toda greve é através do sindicato, né? Porque tem trabalhadores que não se sentem representados pelo seu sindicato. Na realidade, hoje, toda greve ela tem que ser pelo sindicato. Via sindicato. Porque a greve ela tem senão ela é ilícita. Ela é ilícita e ela gera prejuízo, ela gera repercussões no âmbito do contrato individual do trabalho. Eu não posso, como empregado... A greve ela é um exercício de um direito coletivo, não individual. Certo.
Eu não posso sozinho chegar aqui na empresa, no seu escritório, doutor, é eu não vou trabalhar a partir de hoje, estou de greve, decretei minha greve individual. Isso não existe. Tá? A greve deve, obrigatoriamente, a greve deve estar vinculada ao sindicato. Ela tem que ser aprovada. Ela é um documento, no caso, ela é gerada um documento pelo sindicato, entregue ao trabalhador, é assim que funciona? A lei de greve ela tem toda um procedimento que o sindicato e os trabalhadores têm que observar. Senão, essa greve é extinta sem julgamento do mérito, os descontos de salários são processados e não é deferido reajuste nenhum, não é deferido o direito que está se postulando através da greve, pode ser um equipamento de proteção, pode ser qualquer reivindicação, não é? Então, nada do mérito da greve vai ser julgado se esse procedimento não for observado. Então, só para... O sindicato notifica a empresa que Exatamente. O sindicato, na realidade, o processo da greve, ele começa... Faz um passo a passo, vamos supor. Como é que inicia? Ele começa muito antes, não é? Ele começa lá, o exercício do direito de greve, uma notificação para ele iniciar, tem que ter todo um procedimento. Não é? Primeiro se inicia com a negociação coletiva. Não é? O sindicato reúne os seus trabalhadores antes daquela database. Ele tem um período ali para apresentar uma proposta que é de 60 dias que antecedem a database. Então, por exemplo, se nós estamos no mês de agosto, correto? Então, se a database da categoria, ou seja, o prazo previsto para ser concedido o reajuste for 1º de setembro, a legislação diz que se tem até 60 dias que antecedem a database para o sindicato chamar a Assembleia dos Trabalhadores. Na verdade, ele publica um edital nos termos do Estatuto. Aí o Estatuto geralmente prevê 24 horas de antecedência entre a publicação do edital e a ocorrência da Assembleia. Então, publicado o edital com a pauta, e na pauta tem que estar as reivindicações, não é? Todas as questões têm que estar lá no edital publicado, inclusive a deliberação da Assembleia para ocorrer a greve. Isso tem que estar previsto no edital, isso tudo está na lei. Publicado o edital, ocorre a Assembleia então constrói uma pauta, que é geralmente o acordo coletivo anterior mais o reajuste do período. Ele concede essa proposta de acordo coletivo, de uma renovação do acordo coletivo de trabalho, ela tem que ser enviada para a empresa, tá? Antes dessa data base, que é antes do dia final para a concessão do reajuste. Se até essa data base as partes não chegarem a um acordo, o sindicato tem que ir no judiciário, entrar com protesto judicial até o último dia da data base para garantir mais 30 dias para que a negociação possa ocorrer sem eles perderem o direito do reajuste. Então, quando o sindicato não tem mais, já exauriu todos os mecanismos de negociação coletiva para obter o interesse maior, que é o reajuste e a renovação do acordo coletivo, não há mais meios viáveis, não é, permitidos por lei, na legislação. O último desses é a greve. Aí sim, a greve está preparada, mas tem todo um contexto que antecede, que tem que estar observado, não é? Senão, essa greve provavelmente vai ser declarada abusiva ou o processo vai ser extinto. O processo de greve vai ser extinto sem julgamento do mérito. Com relação à greve em si, uma vez deflagrada a greve, o sindicato tem que, com antecedência de 48 horas, comunicar à empresa do dia que ela vai ocorrer, até 48 horas. Nos casos das atividades normais, tá? Para essas atividades ditas essenciais, como no caso dos trabalhadores do setor de transportes, né, do setor de hospitais, enfim. Energia, distribuição de água, enfim. E para esses casos ditos inadiáveis e essenciais da comunidade, essa intimação da greve, essa notificação da ocorrência da greve tem que se dar com no máximo de 72 horas. Tá? No mínimo 72 horas. Tá? De antecedência da greve. Então, esse prazo também, se não for observado, a greve pode ser declarada abusiva e aí tem toda uma repercussão, como eu falei anteriormente, no campo individual, que seja punições, enfim.
Então, para exercer o direito de greve, tem que ser coletivo. Então, tem que ser através de algum sindicato. Através do sindicato, através de uma assembleia que aprova a deflagração da greve. Quantas pessoas podem constituir um sindicato? Vamos supor, a pessoa que não está afiliada ao sindicato, um grupo de pessoas que está insatisfeita, não está tendo seus direitos trabalhistas respeitados e gostaria de fazer uma greve. Todavia, não está vinculada a nenhum sindicato. Qual seria o caminho que poderia percorrer para sanar esse problema? Que não... pode fazer a tua pergunta? Vamos lá. É o seguinte, quantas pessoas podem... quantas pessoas poderiam ter o direito de greve? Qual o número de pessoas? Se existe o número de pessoas mínimo? E se as pessoas não estão vinculadas a um sindicato, como que poderia vincular algum sindicato para poder ter o direito de greve? Haja visto que o direito de greve é um direito coletivo, não pode ser feito individualmente. Entendeu? Vamos supor, eu e um grupo de pessoas trabalhamos numa empresa, determinada empresa. Só que nessa empresa eu não estou vinculada a nenhum sindicato. Entendeu? Então, quantas pessoas seria necessário para criar uma greve sem estar vinculada a um sindicato? Por exemplo, eu sou parte de uma empresa. E aí eu quero me juntar com outros empregados. Na verdade já tem. Eu estou querendo dizer o seguinte, o exemplo, um supermercado, vamos supor, a pessoa trabalha em um determinado supermercado, eu sei que existe, mas vamos pensar que não existisse algum sindicato vinculado ao supermercado. Então um grupo de pessoas ali que está insatisfeito, não está tendo seus direitos trabalhistas respeitados. Então eles se juntam e querem fazer uma greve. Todavia, como você mencionou, o direito de greve é um direito coletivo e deve ser representado. Eles não têm representatividade. Como que eles fariam para ter essa representatividade e acesso à questão de efetuar uma greve? Aí eles têm que buscar o sindicato ao qual eles estão vinculados. Mas se não estão, eu quero saber. Se não estão vinculados a nenhum sindicato, como poderia fazer? Não, eles podem não ser associados do sindicato. Mas não impede que eles, não sendo associados do sindicato, eles não sejam representados pelo sindicato do setor. Então, se o sindicato é o sindicato do setor supermercadista, e a greve não é em todos os supermercados, é num determinado supermercado apenas, eles vão até o sindicato vai fazer uma reivindicação. Eu penso que o sindicato deva, inicialmente, fazer uma cobrança dentro do poder sindical dele direta, não é? Tentar uma negociação autônoma, que é o quê? Uma negociação direta com o empregador, não obtendo êxito, aí o sindicato chama a assembleia com aquele grupo de trabalhadores vinculados àquele determinado sindicato isoladamente e pauta uma greve. E aí é o sindicato que vai representar, não serão eles isoladamente. Então, na verdade, ele iria procurar algum sindicato da categoria. Todas as categorias hoje são representadas por sindicatos. Todas as categorias são representadas. E aquelas categorias que não são representadas por um sindicato de base, que eu diria assim, sindicato de base é o sindicato de primeiro grau, né? Entidade sindical de primeiro grau. Se eles não tiverem vinculados a uma sindicato, se não tiver, já procurou, não tem. Não existe esse sindicato, eles não ficam no limbo, não é? Porque a CLT diz que categorias que não são organizadas em sindicatos, são os ditos grupos de trabalhadores inorganizados, eles são representados pelas federações respectivas daquele âmbito, naquele ramo de atuação. Então, se não tem um sindicato, vai ter uma federação. Entendi. E aí essa federação assume o papel do sindicato de base na defesa dos trabalhadores, inclusive na greve. Existe um número mínimo para a questão da greve? Depende do estatuto do sindicato. Tem estatuto do sindicato que tem uma previsão, não é? E tem estatuto que não. Mas, em regra geral, não há essa quantidade mínima. O que há é uma quantidade mínima para aprovação de determinada pauta, não é? Então, eu preciso de 50% mais um para aprovar a deflagração da greve em primeira convocação. Em segunda convocação, pelo quórum que estiver presente. Então, você tem, às vezes, situações em que uma categoria tem 3.000 integrantes, mas durante a Assembleia nós só tínhamos 20 trabalhadores e esses 20 trabalhadores foi que decidiram pela greve, não é? Existem muitas situações dessas, especialmente no comércio, onde
muitos trabalhadores, não, embora sejam da categoria, não são sindicalizados e mesmo não acompanham os debates sindicais durante as assembleias. A gente se deparou agora no último governo uma retirada da obrigatoriedade de contribuição sindical. O que afetou essa não obrigatoriedade de contribuição? Eu acho que essa não obrigatoriedade se quis atingir eventuais sindicatos que não representam bem a categoria, mas, na verdade, acabou atingindo essencialmente o coração daqueles que atuam de forma firme pelas suas categorias. Eu penso que essa reformulação legislativa ela prejudicou em demasia os sindicatos, né? E em alguns aspectos até o empregador, porque sindicatos que têm ampla atuação, eles muitas vezes conseguem solucionar em conjunto com o próprio empregador situações que são de interesse comum, não é? Às vezes tem situações relativas à jornada de trabalho, deslocamento. Um estado como o nosso, por exemplo, tem limites continentais. É preciso buscar mecanismos para que o trabalhador possa chegar ao local de trabalho, dependendo das situações de localidades isoladas, e aí é preciso essa negociação com o sindicato. Então, um sindicato que não tem condições de fazer uma assembleia, por exemplo, a gente gasta aqui, Paulo, muitas vezes, e as pessoas não sabem disso, acham que o sindicato é montado em dinheiro, e isso não existe, né? O sindicato gasta muito para fazer política sindical. Para você ter ideia, fazer uma reunião com um grupo de trabalhadores do setor elétrico na usina hidrelétrica de Curuaúna, que fica a aproximadamente 100 quilômetros de Santarém, o sindicalista sai daqui de Belém, pega avião, pega uma condução para ir lá para Curuaúna, volta, tem que ficar no hotel, tem alimentação, tem custo disso tudo. E esse custo era mantido com essa mensalidade, muitas das vezes. Então, o sistema que foi praticado durante 70 anos, ser rompido de forma abrupta, sem período de adaptação, me parece que foi um ato que causa grande lesão às entidades sindicais, né? Especialmente as que são atuantes. Porque só as atuantes é que saem daqui e rodam o Pará inteiro, não só o Pará, a nível de Brasil, toda entidade muito atuante roda muito para poder fazer política sindical, esclarecer o trabalhador em loco, porque o trabalhador, numa localidade distante, ele não procura o sindicato, é muito difícil. Então o sindicato tem que ir até ele, Maomé tem que ir lá à montanha, né? Então, essa ruptura com esse sistema de forma abrupta, ela lesionou drasticamente as finanças sindicais e a atuação do sindicato em favor dos trabalhadores. Para constituir um sindicato, o que é necessário? Para constituir, eu quero um grupo de pessoas que quer constituir um sindicato. É fácil? Qual que seria a metodologia deles? Do ponto de vista civil, funciona semelhante à construção de uma empresa. Você tem que ter agente capaz, objeto lícito e forma prevista em lei, não é? Esses 3 requisitos essenciais, assim. Mas, do ponto de vista trabalhista, você tem que buscar alguns mecanismos. Até hoje vigora um princípio do sindicalismo, que é o da unicidade sindical. Então, eu não posso constituir um sindicato se já há um sindicato prévio, anteriormente constituído dentro daquele ramo de atuação, tá? E aí eu preciso criar sindicatos por localidades, sendo que ele está limitado a um município. Se eu tiver um sindicato em determinado município, eu não posso mais criar um novo sindicato. Só existe uma forma de eu ser representante sindical, é eu ir para o debate da eleição sindical, ganhar a eleição sindical, e aí eu passo a tomar as diretrizes do sindicato como representante dos trabalhadores, não é? Eu crio não é? Fora disso, não é possível. Então, para criar um sindicato, primeiro tem que observar se não tem um sindicato anterior, não é? Eu tenho que reunir, a Assembleia Geral tem que ser reunida, não é? Se já houver um sindicato pré-existente, tem que ver se há possibilidade de fazer desmembramento e observar as regras de desmembramento no sindicato para a criação de um novo, não é? Em outros municípios. Eu estou lhe perguntando porque, como teve essas alterações,
teve prejuízo a alguns sindicatos, né? Alguns desses sindicatos provavelmente até parou de efetivamente exercer sua função. Então, por isso da pergunta, entendeu? Esse é um fenômeno muito... Essa tua pergunta é muito interessante, porque esse fenômeno ele tem sido visto com muita frequência. Sindicatos que deixaram de atuar, sindicatos que transferiram a atuação coletiva em processos para os trabalhadores com justo receio de custas, de pagar honorários advocatícios. Então, aquilo que ele fazia coletivamente, como nas ações de substituição processual, que envolviam vários empregados numa ação só, ele passou a transferir para os trabalhadores o exercício do seu direito, né? Não, olha, a partir desse momento, como eu sou entidade sindical, pessoa jurídica, eu não tenho direito à justiça gratuita, a não ser que eu comprove, e mesmo que o sindicato às vezes consiga comprovar que não tem, ainda assim a justiça, em muitos casos, alguns juízes praticamente pedem a declaração de imposto de renda, que não está na lei, para dizer assim, cara, se o sindicato tem saúde econômica ou não, acaba que o sindicato está passando a transferir para os trabalhadores, e muitos mesmo estão fechando, não é? Muitos mesmo estão fechando as portas. Qual o impacto do fechamento de um sindicato? Eu acho que isso é muito ruim do ponto de vista social. Eu acho que isso é um retrocesso histórico muito agressivo e muito perigoso, porque a partir do momento que você não tem uma liderança, não é cada um por si. E esse cada um por si, com um ser humano desesperado, sendo testado nos seus limites, é muito preocupante. Eu vou te dar aqui Até porque eu estou pensando aqui, tem o direito de greve. Eu vou te dar... Pois é, porque aí a gente não tem alguém que segure a greve, porque as pessoas acham que o sindicato, ele não segura os atos da greve, o sindicato segura, em regra geral, a coletividade segue a diretriz que o sindicato adota. Em 1990, 2001, 99, houve uma greve no Rio de Janeiro dos bombeiros. Aquela greve, ela não foi uma greve organizada por um sindicato. Os trabalhadores que estavam no limite da sua sobrevivência. Eles já estavam ali não sei te dizer, mas há muitos anos sem reajuste, sem direito, porque tem a questão da periculosidade do bombeiro, muitas questões no Rio de Janeiro, e aqueles trabalhadores foram testados no seu limite. E não se tinha um representante. O que aconteceu? Eles tocaram fogo em todos os quartéis. Então, eu penso que seja muito perigoso você agredir de forma a levar esses sindicatos ao fechamento, porque sem liderança que possa dialogar com o empresariado, que possa dialogar com as entidades públicas, é um risco social que o parlamento talvez não tenha observado, né, ao fazer uma reforma trabalhista tão abrupta quanto foi a que foi posta em prática. Não é à toa que está tentando se rever agora a questão do imposto sindical. Não é? Eu acho que é uma proposta que, de fato, hoje não deve passar, dado a proposição que foi feita. É uma coisa que tem que se adequar ainda a essa nova realidade. Você acredita que foi uma jogada eles mandarem essa proposta de como foi? Eu acho que pode ter sido 3 vezes. Acho que pode ter sido um mecanismo de negociação, não é? Pode ter sido um mecanismo de negociação. Não que esse mecanismo de negociação retire a legitimidade desta necessidade hoje. Né? Eu acho que a gente precisa aperfeiçoar a questão do fomento da atividade sindical. Não é? Até mesmo porque eu, como advogado de sindicato, sempre fui contra a questão dessa imposição. Mas também sou contra que ela fosse retirada dessa forma tão abrupta. Acho que esse não é o caminho adequado para que a gente possa solucionar os problemas sindicais sem deixar os trabalhadores com esse risco, ou melhor dizendo, deixar os trabalhadores com esse risco de não ter representação sindical. Eu acho que isso é muito, muito grave, não é? E a gente não pode ir neste caminho, porque é um caminho de salve-se quem puder. Então é muito complicado. Você imagina hoje uma greve no setor de transportes em que não tem um sindicato.
vai buscar cada um dos trabalhadores, vai dar o tribunal vai ter condição de dar uma decisão? Não. Contrata-se motorista para toda a cidade de Belém. 2 milhões de habitantes. Não é? Então, a gente tem que ter muita parcimônia com essa questão que vem aí se intensificando, o fechamento de sindicato, ausência de sindicato de debate, transferência da atuação sindical coletiva, das ações coletivas para os próprios trabalhadores diretamente, não é? Então, o custo disso tudo, porque você imagina, Paulo, antes eu tinha uma ação sindical com 10 trabalhadores, 15 trabalhadores, uma ação sindical que eu resolvia para 200 trabalhadores, uma ação, e hoje o sindicato diz, não, eu vou ser condenado em custos e honorários. 200 ações na Justiça do Trabalho. E o custo para o Estado disso? Ninguém pensou isso. E ainda vamos deparar com algumas situações que... Aí no meio desses 200 tu vais ter os que ganham, os que perdem. 30 que ganham, 30 que perdem. Como que você vai justificar 30 isso? 30 que empatam, ganham metade, enfim. Como justificar isso depois? Hein? E como é que você vai administrar sua empresa depois? Com 70 contratos de trabalho diferentes. Porque cada um ganhou de uma forma. Não é? Porque nenhum juiz dá decisão igual ao outro. Não é? Um não dá nada, o outro dá entende, tem que dar um pouco, o outro dá 30%, o outro dá 40% do pedido, enfim. Qual a diferença de convenção coletiva e acordo coletivo? Assim, de forma coloquial, a convenção coletiva, ela é um instrumento que dita regras coletivas para a coletividade dos trabalhadores, mas dela é signatário, quem assina a convenção coletiva geralmente é um conjunto de empresas e um conjunto de sindicatos. É como se fosse, vamos dizer assim, a convenção coletiva fosse um plural de um acordo coletivo. Porque o acordo coletivo, ele é entabulado ele é confeccionado, ele é assinado entre um empregador e um sindicato. A convenção coletiva não. Ela é entre vários empregadores e vários sindicatos. Ou pode ser entre um empregador e vários sindicatos. Aí nós temos a figura da convenção coletiva. Ou seja, um ou mais sindicatos de empregadores e sindicatos de trabalhadores. A convenção coletiva não. É um para um. Mas no perfil do que se pode ter dentro do objeto de uma convenção coletiva, de um acordo coletivo, isso não tem nenhuma distinção. São os direitos coletivos que são lá previstos, não tem nenhuma impossibilidade de aplicação de uma reivindicação numa convenção coletiva e num acordo coletivo. Quando tu entra com ação coletiva, o valor da causa é calculado sobre todas as ações ou é feita uma média? Como é isso? Porque se dependendo, se tiver um número muito grande, vai ser bem alto o valor da causa, né? Sim. Na realidade, hoje, a gente tem adotado uma estratégia de fazer o pedido do direito, da obrigação de fazer e não calcular. Embora muitos magistrados entendam que com a instituição lá em 2001 da lei que instituiu o rito sumaríssimo, haja essa necessidade, muitos tribunais do trabalho aceitam ação ilíquida. O tribunal da 16ª região é um desses tribunais. O nosso tribunal aqui da 8ª região, ele tem um padrão que te obriga a apresentar a ação calculada. Mas na ação coletiva, de fato, eu não vejo essa necessidade de apresentar ação calculada. Ação calculada, você diz o quê? Porque ação liquidada. Somado todos os valores. A gente pode muito bem fazer o pedido do direito e remeter no próprio pedido para aplicabilidade do que dispõe o artigo 87, 97 e 98 do CDC, que dizem que a liquidação é mediante habilitação individual de créditos. Ora, se eu estou na ação coletiva, eu vou pedir o direito material para o trabalhador. Se eu obtiver sucesso nesse pedido,
eu posso muito bem liquidar isso quando eu fizer a habilitação. Se eu não liquidar, se eu não ganhar ação, por que eu vou ser condenado numa coisa que eu ainda nem apresentei, ainda não é nem o momento de apresentar, porque o CDC aplicável ao processo do trabalho nestes casos não diz que eu tenho que liquidar, porque a liquidação é no momento da habilitação do crédito. E o crédito ele é originário de um reconhecimento do direito. Então eu tenho que primeiro ter reconhecido o direito. Acho que isso a gente precisa, como advogado de trabalhador, começar a debater, porque outros tribunais aceitam isso, o nosso aqui no nosso regional não aceita, mas a gente precisa começar a discutir, né, esta matéria, né, para que a gente possa minorar esse prejuízo que os sindicatos estão tendo, não é, e que lhes obrigam muitas das vezes a abdicar da ação coletiva por justo receio de uma condenação num valor alto, porque eu sou obrigado a liquidar uma coisa que a justiça sequer reconheceu. Mas no caso, quando a ação é coletiva, dependendo do número de pessoas, é claro, talvez não seja tão impactante, né, o valor da causa, porque tem um teto. Então, dependendo do número de pessoas, se torna até viável. Porque vamos supor, uma ação coletiva de 1.000 pessoas. Então, se você for dividir por indivíduo, sai bem barato o custo do valor da causa, né? Os trabalhadores, na verdade, eles não têm o contrato do advogado trabalhista. É muito raro você ver um advogado de sindicato que cobra previamente o custo dessa ação. Geralmente são os sindicatos. Não, mas eu falo assim, eu não falo para cobrança, eu falo só para efeito de análise. Vamos supor, se você tem 1.000 pessoas entrando com um processo trabalhista, uma ação coletiva, se você dividir o custo da ação, não vai impactar, né, de fato. Mas, teoricamente, o sindicato teria que ter esse recurso para poder fomentar a ação, né? E muitas vezes pode não ter, né? Esse é o grande problema. Os sindicatos hoje eles não têm essa estrutura, não é? Essa estrutura para você ter uma ideia, eu advogo para um sindicato aqui que ele atua em todo o estado do Pará. Ele tem ação em todos os municípios. Mas hoje ele está com as contas bloqueadas por conta de 3 ações que nós não obtivemos êxito. O sindicato não está conseguindo pagar energia e não está conseguindo fazer o trabalho sindical, né? Ele vai ter que quitar essas 3 ações para ele poder voltar a dar andamento nas ações anteriores, fazer Mas é derivado de custo processual, é? Custas e honorários advocatícios. Mas essa questão do seu começo foi superada? Não foi superada. Não foi superada. É só se tiver justiça gratuita, né? Ela só foi superada para o trabalhador individual. Né? Mas para o sindicato, não. Para o sindicato, o nosso Tribunal Regional do Trabalho, inclusive da 8ª Região, possui uma súmula que diz que o sindicato é obrigado, não basta ele declarar que não tem condições de efetuar o pagamento das custas e honorários advocatícios para obter a justiça gratuita integral. Ele tem que demonstrar fidedignamente, através de prova documental, que não possui lastro econômico. Aí o que acontece? Sindicatos que ganham ali por mês 20 mil reais. O sindicato tem fim lucrativo? O sindicato não tem fins lucrativos, então, mas a justiça não entende dessa forma. É estranho, né? A justiça entende que pelo fato dele ser uma pessoa jurídica, não é? Pouco importa a finalidade dele, pela legislação nova da reforma, social, a reforma, né, trabalhista não fez essa ressalva. Não é? Então o tribunal tem entendido que... O tribunal não, a legislação está dessa forma mesmo, o tribunal só faz aplicar, não é? Muitas vezes. Não é? Embora a gente saiba que existem mecanismos que socorrem a atuação sindical, como por exemplo a ação civil pública. A ação civil pública ela é totalmente gratuita, está lá no artigo 18 da lei da CP, que o sindicato pode ajuizar, manejar a ação civil pública sem ter o risco de custas e honorários, a não ser se ele estiver atuando em processo de forma com litigância de má-fé. Se for declarada a litigância de má-fé, realmente não, ele perde o benefício da justiça gratuita. Normalmente é o viés político, né? Não é? Mas o problema é que o tribunal tem aplicado, ao invés de, mesmo nas ações civis públicas, que tem uma disposição legal expressa do artigo 18, dando a garantia à gratuidade geral, inclusive para custas e honorários, o tribunal entende que deve se aplicar a legislação trabalhista
que foi prevista na reforma e condena o sindicato a pagar custas e honorários. E aí, uma ação, às vezes, de 300, 400 mil gera um problema muito grave com o sindicato que arrecada por mês 20, 22 mil. E aí é condenado a pagar 30 mil, ou seja, ele fica com todos os serviços dele bloqueados durante 30 dias no estado do Pará inteiro. É de difícil compreensão, sabe? Me foge, eu não sei se me falta poder cognitivo para poder analisar esse assunto. É difícil aceitar isso ideologicamente mesmo. Porque às vezes o sindicato ali está representando pessoas que não teriam, se vamos supor, assalariados, que não teria condição de pagar as custas processual, e por representá-los está sendo punido com o pagamento de custos processuais. Eu não vejo nenhum tipo de justificativo para isso. O efeito prático é esse mesmo. Nós temos muitas decisões do tribunal atualíssimas condenando os sindicatos. Não é? Mesmo em ações que são mecanismos que a gente utiliza para tentar fugir, para tentar não o sindicato poder atuar minimamente coletivamente, como é a ação civil pública. Porque a ação não é do sindicato. Eu entendo o seguinte: o sindicato é um órgão representativo. Ele só substitui o trabalhador no processo. Tanto que a própria nomenclatura da ação é ação de substituição processual. Ou seja, o sindicato substitui o trabalhador. Eu não tinha essa informação e confesso estar surpreso com ela. Não, isso é uma realidade, E não ter capacidade cognitiva para entender o real interesse dessa cobrança de honorários, de custos processuais. Não, honorários, não, desculpa, pessoal. Doutor, conte para o pessoal aqui eu te perguntei logo no início, eu não sei se foi uma estratégia de advogado de ser vaselina, né, e fugir, mas você não contou os casos que você já atuou, que teve uma repercussão maior, que pode ser de interesse das pessoas que estão nos ouvindo. A gente já teve muitas situações no escritório assim, de atuação significativa, né? Acho que as ações de reintegração, que muitas das vezes são ações que você imagina um grau de dificuldade extremo, não é? Mais determinado. O que seria essa ação para a pessoa? Existem muitos motivos para você. Só para tentar te explicar, porque o podcast ele não é vinculado só para o pessoal da área jurídica. Então tem. As ações de reintegração, elas são ações que aquele trabalhador que foi desligado do emprego por um motivo discriminatório, vamos supor aqui, o trabalhador ele foi demitido porque ele era portador de uma necessidade especial. Não é? E aí a empresa aplica uma dispensa sem justa causa, imotivada, mas que, na verdade, veladamente ela foi motivada, foi pela condição de saúde dele. Não é? Essas ações de reintegração são ações muito emblemáticas, não é? E que eu acho que dá um efeito muito importante de pedagogia para os empregadores. Não é? A gente teve um caso em conjunto com o Ministério Público do Trabalho em que se comprovou que uma determinada empresa desligou aqueles trabalhadores que eram readaptados. Eles voltavam do INSS readaptados, passava-se o prazo que a legislação confere de garantia no emprego, aquela garantia decorrente de acidente de trabalho, e ela foi selecionando esse grupo de trabalhadores que já tinha passado por algum tipo de problema de saúde e voltou da reabilitação profissional, ou empregados que necessitavam fazer tratamentos de saúde, mas não estavam inaptos para o trabalho. Então, ela selecionava esses empregados e ao selecionar, ela acabou aplicando uma espécie de eugenia moderna, não é? Só contratava e mantinha no emprego empregados que eram perfeitamente sadios, não tinham nenhum tipo de necessidade especial.
Então ela foi selecionando esse grupo, essa empresa foi condenada, teve que reintegrar um quantitativo substancial de trabalhadores, não é? Foi condenada à indenização individual e à indenização coletiva, e mais, a justiça declarou que ela se abstivesse de continuar praticando essa conduta discriminatória. Então, essa é uma ação que nós entendemos não é só questão legal, né? Questão moral, aí, e tem até a questão social, né? E aí ela foi determinada a reintegração desses trabalhadores, né? Hoje, por exemplo, a gente tem, do ponto de vista coletivo também, de ação coletiva, muitas ações que debatem as dispensas coletivas. Isso ocorre muito em grandes empresas. Dispensa coletiva acontece não porque a empresa não tem condições de pagar, não. Ela, na verdade, vê no salário uma forma de ganhar mais dinheiro. Então, ela pega o trabalhador que está mais antigo na empresa, que tem um salário um pouquinho maior, e ela substitui esse trabalhador por um trabalhador mais jovem, de salário reduzido. Então, isso, na realidade, é uma forma de discriminação moderna. É discriminação pelo salário e pela idade. Como comprova isso? É porque a empresa tem um poder discricionário de demitir, né? Esse é um grande debate, não é? Mas o poder discricionário de demitir, ele encontra limites na lei também. Então, em que pese eu tenho poder potestativo de autogestão, eu tenho que observar alguns princípios que estão previstos na nossa Constituição Federal, em especial o valor social do trabalho, em especial a dignidade humana, não é? O maior dos princípios da nossa Constituição hoje ainda é a dignidade humana, não é? É o princípio do humanismo, está lá no nosso artigo 1º. Então, quando o poder potestativo invade essa esfera da dignidade humana de forma violenta para tirar do trabalhador o seu maior bem, porque o maior bem do contrato de trabalho qual é, Paulo? Serviço. O seu trabalho e o seu salário, não é? Então, quando se diz, olha, o seu trabalho e o seu salário, eu vou precisar dele para colocar um outro ser humano que é, na minha visão, melhor que você, porque você já está velho na empresa e porque você tem um salário um pouco maior, eu estou lhe discriminando com o meu poder econômico. Então, aí cabe esse debate. Agora, esse debate, ele não pode ser, isso é muito importante que tu falaste, eu não posso ir para uma ação individual, porque numa ação individual eu não vou conseguir provar, é um caso. Eu tenho que ir para uma ação coletiva para dizer que tem um grupo de trabalhadores, mostrar este grupo de trabalhadores. Porque seria, a partir dali, a percepção que eu estava tendo que era individual. É quase impossível você comprovar isso individualmente, né? Exatamente. Eu te diria que é impossível porque é um caso isolado. Não tem como o juiz dizer, não, mas cadê a coletividade? Como é que eu vou inserir uma ação individual num argumento coletivo? Não, eu tenho que ir para uma ação coletiva, evidentemente. É somente nessa ação coletiva aí eu vou ter a instrução do Ministério Público ao lado, porque o Ministério Público, ele, como fiscal da lei, vai fazer questão de ver todas as decisões que foram feitas, se aquelas decisões de contrato têm essa homogeneidade de atuação, que configure um caráter discriminatório coletivo e em massa. Não é? Não, olha, foram demitidos 40 trabalhadores, 35 acima dos 50 anos. Botaram 5 aqui só no meio dessa dispensa coletiva, só para mascarar que não se tratava de uma discriminação. Então, somente numa ação coletiva que eu vou poder pedir a juntada de elementos de outros trabalhadores também. Não é? Vou poder fazer uma perícia que envolva uma questão que extrapola a esfera individual. Então, não tem como fazer isso numa ação individual. Então, essa é uma das nuances significativas da atuação sindical no processo, né? E que é muito importante, muito importante. Eu acho que todo sindicato deveria fazer uso das ações coletivas. Ainda hoje, são raros os sindicatos que atuam coletivamente na efetivação dos direitos coletivos. Você poderia Muitos passam só para o Ministério Público. O Ministério Público, no caso, o procurador do Ministério Público só faz o quê? Qual é a função dele? Nesse caso específico, quando o
o sindicato deixa de atuar e aciona o Ministério Público? Como funciona? O Ministério Público ele tem feito o papel dele. O Ministério Público ele chama a empresa para conversar, ele solicita elementos, abre um processo de investigação, não é? Muitas das vezes. Agora, o sindicato, mesmo no Ministério Público, ele tem que atuar de forma técnica. Ele tem que levar os elementos. O sindicato tem que ter pelo menos a capacidade de levar ao Ministério Público elementos que possam subsidiar a atuação do órgão ministerial. Não adianta simplesmente fazer denúncia vazia também para o Ministério Público, o Ministério Público não vai atuar. Mas o Ministério Público Ele não vai substituir a função sindical. Que seria aquela questão do direito que foi lesado. O Ministério Público, quando ele atua, ele também trabalha para uma forma de reparação desses prejuízos? Ele também postula, ele pede indenização por dano moral coletivo, ele pede a aplicação dos direitos dos trabalhadores. Isso é muito comum, por exemplo, na ausência de recolhimento de depósitos de FGTS. Isso acontece muito. Muitas empresas, principalmente empresas terceirizadas, daí a grande resistência dos sindicatos quanto à questão da terceirização, porque muitas empresas são terceirizadas para um determinado serviço, uma determinada obra, ao final daquela obra recebem o crédito do tomador de serviço, fecha a empresa, vai embora para outro estado, não paga ninguém. Às vezes não recolhe sequer o FGTS. Então a gente vê muita atuação do Ministério Público nessas questões. Não é à toa que o Ministério Público também é contrário à terceirização. O que tu acha? Eu não sei se você já se deparou, mas... Embora ela seja uma realidade, não é? E a sociedade precise também. Tá tendo uma demanda muito grande frente a prestadores de serviços médicos. Essas terceirizações que ocorreram, OS, né? E que não estão ocorrendo pagamento. Tu se deparou com essa situação? Você viu algum movimento para direito coletivo ou não? Não, eu ainda não... Que tenha chegado ao nosso conhecimento, não, aqui, né? Nós ainda não... Eu me deparei com bastante situações que dizem que a narrativa é clara, que o Estado não estava repassando valores para o OS, então que tinha muitas pessoas que não estavam recebendo. E quando estava recebendo em atraso e os ajustes não estavam ocorrendo. Então por isso que eu estou lhe perguntando, porque como você atua na área, se você já estava deparando com esse tipo de ação também. Não, ainda não temos esse tipo de ação no escritório, mas essas ações envolvem poder público, elas são ações um pouco diferenciadas, não é? Ela não tem como contrato é direto com órgão público, não tem competência à Justiça do Trabalho. Então é uma atuação um pouco mais não, mas eu falo demorada. Eu falo porque o trabalhador de fato é CLT, né? Ele é contratado como CLT dessa OS, né? Sim. Só que essa OS ela justifica o não cumprimento dos acordos trabalhistas por não estar recebendo os valores pactuados com o Estado. Então ele joga a responsabilidade para o Estado, entendeu? E como ele não tem fins lucrativos, teoricamente... dependendo do contrato, se for um contrato de cunho seletista, aí você vai ajuizar a ação, isso daí não vai ser um argumento para que a empresa deixe de ser condenada, né? Porque o trabalhador não pode assumir o risco do negócio. O que se pode fazer é chamar a empresa e o contratante, no caso, o órgão do Estado ou o próprio Estado que fez a licitação ou que contratou diretamente, dependendo da forma de contratação, se foi dispensa de licitação. Enfim, tem que avaliar o contrato e ver se chama ou não o Estado para integrar o polo passivo do processo trabalhista. Mas ela não vai poder argumentar, não me teve o repasse, não sou responsável por esse pagamento. Esse argumento não vai, vamos dizer assim, bem coloquial, esse argumento não vai colar na Justiça do Trabalho. Essas pessoas seriam amparadas pelo sindicato médico? Tem que ver se... eu não sei te dizer aqui, não é? Deve ser algum sindicato de saúde ou algum sindicato de empresas terceirizadas. Eu não sei dizer qual é o sindicato aqui que eles são vinculados. Mas com certeza tem um sindicato. Com certeza tem um sindicato. Eu acredito que seja o Sindicato dos Trabalhadores do Serviço de Hospitais, pode ser. Dr. Wesley, qual a real função
do sindicato? Paulo, a finalidade principal do sindicato, sem isso ele não possui razão de ser, é a defesa dos trabalhadores. Tá? É fazer valer o direito dos trabalhadores quando o empregador descumpre determinada norma do seu contrato de trabalho. E como o sindicato faz isso? Para fazer valer? O sindicato primeiro faz isso na cobrança direta com o empregador, né? A partir do momento em que os seus representados, os seus sindicalizados, produzem uma denúncia sobre o descumprimento de um direito, é dever do sindicato proteger os seus trabalhadores, através dele, sindicato, se apresentar ao empregador com aquela cobrança. Não havendo solução dentro dessa atuação direta entre sindicato e empregador, cabe também ao sindicato a proteção desses trabalhadores numa eventual ação judicial na qual será cobrado esses direitos, não é? E eventuais indenizações. Então é fundamental eles terem o respaldo jurídico. Sem o respaldo jurídico, eles não conseguiriam fazer valer o direito dos trabalhadores ali presentes. Exatamente. Ou seja, a principal atribuição dada ao sindicato, a principal atribuição é a defesa dos direitos desses trabalhadores, e para fazer isso é necessário que o sindicato tenha uma organização jurídica que seja capaz de atuar junto aos tribunais para que esses direitos inadimplidos sejam observados pelos empregadores. Então, eu te diria que hoje o principal, digamos assim, serviço que um sindicato presta para a categoria são os serviços de ordem jurídica, orientação, defesa em processo, postulação de direitos na Justiça do Trabalho, enfim. Todo esse arcabouço jurídico é o coração do sindicato. O sindicato tem que ter preparação para que possa exercer essa defesa, essa representatividade dos trabalhadores e fazer com que os empregadores se curvem e observem as normas gerais de direito do trabalho e as convenções e acordos coletivos de trabalho. Ou seja, tem tudo a ver com o que a gente tem aqui, com o que você se propõe a fazer, Paulo, não é? Então, a principal função do sindicato seria, na verdade, fazer valer o direito dos trabalhadores. Já pegando a cancha aqui do seu podcast, que eu acho que é muito interessante, tem tudo a ver com esse debate. Então, se um sindicato sem um jurídico forte é um sindicato sem eficiência. Para que tenha eficiência e eficácia, o sindicato tem que ter um corpo jurídico bem robusto e bem funcional. Sim, dizer. Sem dúvida, sem dúvida. O sindicato sem um advogado que possa fazer essa atuação de forma firme, o sindicato é um sindicato que não tem muito horizonte aí. Ele perde a sua função, né? Ele perde completamente a sua função. Se a função é defender direito e o seu jurídico é ruim, então, teoricamente, ele não faz valer a sua finalidade. Exatamente. Que seria defender o direito dos trabalhadores. O sindicato não foi constituído para fazer assistencialismo, não é? Não foi constituído para fazer assistencialismo, fazer doação de cesta básica, colocar um odontólogo. Não, o sindicato foi constituído para fazer com que a legislação trabalhista seja observada pelos empregadores. Isso pressupõe um sindicato com atuação jurídica forte que possa fazer frente aos jurídicos das empresas, porque isso você pode ter certeza, as empresas, quase a integralidade, tem um jurídico que conhece a empresa e que vai fazer uma defesa num eventual processo trabalhista, de modo que isso força com que o sindicato também tenha toda essa preparação na defesa dos seus trabalhadores, e que tem direito a isso. Os trabalhadores têm direito de exigir do sindicato que possua um jurídico capaz de lhe defender também. De lhe representar à altura, né? Exatamente. Para fazer valer o direito, então, dos trabalhadores, o sindicato, como no podcast, tem que procurar pessoas que, de fato, tenham conteúdo jurídico para representá-los. É isso, doutor? Eu te diria que sim, essa preparação ela é fundamental. Não é? Sem isso, o sindicato, ser um jurídico bem equipado, bem preparado,
o sindicato não tem muito horizonte. Principalmente hoje, que todos os caminhos levam para essa preparação. Né? Sem dar nomes, com certeza que é antiético, mas você já se deparou com algum sindicato que não tem especialistas, que tem aventureiros no direito sindical, no direito de coletivo? Já visto que é totalmente diferente, a pessoa entender do direito trabalhista, entender do direito sindical e direito coletivo. São bem distantes, né? Na realidade, o debate coletivo ele é um debate um pouco mais, eu te diria um debate um pouco que foge do normal da justiça do trabalho, assim, não é a história do trabalhador que chegou, recebi meu aviso prévio, passou o prazo, a empresa não me pagou, não. O direito sindical, ele tem normas e princípios muito diferenciados dos direitos individuais, que são aqueles previstos no contrato individual do trabalho, não é? Então, eu posso ter um advogado que seja especialista apenas na parte individual, não é? E que não atue no direito coletivo. E pode ter o vice-versa, não é? Também, um advogado que atua só no campo do direito coletivo não atue muito no campo do direito individual. Mas o fato é que, para que o sindicato faça valer o direito do trabalhador, né? se faça importante, significativo para a categoria, é necessário, obviamente, que ele esteja com uma estrutura jurídica que lhe garanta, não é, uma atuação firme do ponto de direito coletivo. Não é uma atuação firme. Em contrapartida, a gente entende que, como você mencionou anteriormente, as empresas fazem o dever de casa. Contrata pessoas realmente especializadas na seara que será debatido o direito. Então, o sindicato, para não ficar atrás e não deixar em prejuízo, vamos dizer assim, os trabalhadores ali associados, devem também contratar um escritório que seja especializado na área de direito sindical, de direito coletivo. Exatamente. Isso é de fundamental importância. Eu acho que todo sindicato tem que ter um jurídico que saiba tratar da parte coletiva como ela deve ser tratada, não é? Com muita seriedade, porque o direito coletivo, um erro no direito coletivo, ele agride o direito de todos os trabalhadores ao mesmo tempo, não é? E sem a defesa do direito coletivo, os trabalhadores ficam de pés descalços numa relação absolutamente desproporcional, porque, como a gente sabe, as empresas todas praticamente têm o seu advogado que vai saber fazer essa defesa em eventuais processos coletivos, o que é natural. Para que se faça valer, né? Preserve de fato os direitos dos trabalhadores que ali estão depositando a confiança no sindicato. Então, exatamente. Deve ter essa cautela. Principalmente os associados que contribuem com a luta sindical, não é? Então, esses trabalhadores, mais ainda, têm o direito de exigir do sindicato esses serviços mais técnicos, não é? Então, isso é muito importante. Dr. Wesley, muito obrigado por ter participado, ter contribuído com o seu conteúdo, e deixo as portas abertas para novos debates. Temos muito a conversar, mas pelo horário e pelo fator de vocês terem que trabalhar em outros locais também, ganhar dinheiro, não só prestar informação aqui no podcast, eu agradeço desde já a sua presença. Eu que agradeço, Paulo. Queria dizer aqui que você está de parabéns. Eu acho que o seu podcast é um podcast, para além de esclarecedor, necessário para a sociedade, para os trabalhadores, para as empresas. Então, portanto, eu quero te dizer que eu me sinto muito honrado de ter participado, e estamos aqui solícitos a qualquer próximo convite para a gente poder fazer esse diálogo tão interessante e tão necessário. Obrigado. Já está agendado.